Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ESG, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou conduzir este nosso encontro. Este é o 22º episódio e tem como tema como as organizações e instituições percebem as dimensões ESG no contexto mundial e no Brasil. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas a gente vai poder aqui construir essas palavras em português para ficar mais fácil, sendo que o E, a palavra ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e da Nestlé Brasil, com o apoio do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este aqui é o estúdio do Sindiprestem, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter. E também nos canais e plataformas da ABRE, da Nestlé, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. E também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrados pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. O Ricardo Mastrotti, diretor executivo do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. E do Paulo Badra Borges, querido amigo e sócio-diretor da Vertas, Gerenciamento e Transformação de Resíduos Tecnológicos. Muito obrigado, Paulo, também pela sua presença. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco. E a gente vai começar aqui agora o nosso diálogo, né? Vamos bater um papo para que a gente possa aquecer o conhecimento das pessoas que nos acompanham sobre essa temática geral, a sustentabilidade, o que as dimensões ESG acabam impactando nas organizações. Mas é importante destacar, nesse início de conversa, o quanto o tema já avançou no dicionário, na pauta, na agenda das lideranças globais como um todo, nas lideranças públicas, nas lideranças empresariais, como que o entendimento sobre essa temática orienta a estratégia dos negócios, como que ela impacta junto ao consumidor, nas relações com as comunidades. Então, a temática hoje está aquecida e vale a pena a gente ouvir um pouquinho o que está acontecendo, pela percepção sua, Ricardo, do CEBEDES, pela sua percepção, Paulo, numa empresa que está alinhada com esse novo momento da sustentabilidade, e com isso a gente vai ter esse diálogo aqui expresso entre todos nós, ok? Vou começar com você, Ricardo.
Por gentileza, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais sobre sua carreira profissional e da diretoria executiva do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que a gente agora vai tratar só como CEBEDES, ok? Perfeito. Por favor, Ricardo. Seja bem-vindo. Olá, Lívio, Paulo, todas e todos que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui. Peço já desculpa pela minha voz, que hoje acordou assim, Não, pouco mas já alterada. está extremamente gostosa. Contando um pouco sobre a minha carreira, eu sou biólogo de formação. Opa. Fiz um mestrado em oceanografia biológica. E aí eu brinco sempre que algo saiu um pouco errado nos planos e eu fui parar no mundo corporativo e não na praia, né? Uhum. Passei 20 anos à frente de áreas de meio ambiente, sustentabilidade, relações institucionais aí de grandes empresas, sempre esse olhar mais corporativo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com Mohamed Yunus, trazendo a iniciativa, ajudando a trazer a iniciativa dele para o Brasil. Fundei um fundo de investimento em negócio social que chama BenTV e fui trabalhar também com biomimética, que é bacana, inovação inspirada na natureza. Então, o CEBEDES, eu entrei para o CEBEDES oficialmente em fevereiro do ano passado, né, nessa posição de diretor executivo. E eu digo oficialmente porque eu já tinha tido a oportunidade de interagir com o CEBEDES muitos anos antes e é quase que um retorno à casa, né? Então, acho que a missão do CEBEDES perdão, é justamente ajudar as empresas a trilhar esse caminho do desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso grande papel através aí das ações do CEBEDES, de conhecimento, de congregação ali de diferentes atores. Então, esse é um pouco da minha experiência. Muito bacana, legal. Paulo, por favor, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre a Vertas e as suas atividades, por favor. Primeiro, eu agradeço também o convite de estar participando aqui com vocês. Obrigado, Lívio. Prazer, Ricardo, estar te conhecendo aqui. Vou falar um pouco da Vertas. A Vertas é uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos, atuando na área de sustentabilidade. E ela faz parte de um grupo, Ramoschi Castellani, que já existe há mais de 30 anos. É um grupo que nasceu na área de engenharia de projetos, mas sempre teve o foco na área de sustentabilidade com os seus projetos, tanto na área de projetos de elétrica e hidráulica, como nas atividades de agro que eles desenvolvem numa fazenda no sul de Minas. Então, o foco do grupo sempre foi esse. E há 10 anos nós fundamos a Vertas, uma empresa focada na área de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. O foco inicial é a destruição, né? E a reciclagem, a descaracterização e a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Nós temos uma planta em Mauá com mais de 9.000 metros quadrados, onde a gente executa todos os nossos trabalhos. E nesse tempo, a Vertas veio desenvolvendo, junto com os nossos clientes, uma gama de projetos e tecnologias e melhorias e soluções para que a gente atenda esse ciclo da reversa, que é uma necessidade super importante nesse processo todo de sustentabilidade. Quando a gente fala na nova economia de baixo carbono, está aqui um exemplo, né? Uma empresa que nasce dentro desse contexto, né? Exatamente. Inclusive, eu vou ter a oportunidade de estar falando e contando um pouco de alguns projetos que a gente tem atuado bastante, e um deles, a gente trabalha fortemente na mitigação das emissões de carbono. Muito através legal. De uma tecnologia que nós desenvolvemos, é um sistema nosso, onde a gente rastreabiliza todo o processo de logística reversa, determina as emissões de carbono do processo e trabalha na mitigação das emissões de carbono para os nossos clientes. Muito bacana. Esse foco está muito forte dentro da nossa empresa. Muito legal. Ricardo, tendo em vista o conjunto de empresas que fazem parte do CEBEDES, e aí você pode até falar um pouquinho mais do CEBEDES,
Como você enxerga o estado da arte da aplicação das práticas de sustentabilidade e das dimensões ESG nas empresas no Brasil? E você tem ali, né, um conjunto super expressivo de empresas que fazem parte do CBEDS. Exato. Hoje nós temos nós temos 108 empresas associadas de diferentes setores e, enfim, com um faturamento somado de algo em torno de 50% do PIB. É bastante representativo. E é justamente por aí que eu queria começar a resposta. Quer dizer, um dos indicadores, né, que mostra o avanço dessa agenda, né, rumo ao estado da arte, a gente notou um aumento, no CBEDS teve um aumento de 60 empresas em 2022 para essas 108 que eu comentei atualmente. Então, bacana. É um aumento muito expressivo, muito rápido. Eu acho que isso só mostra esse movimento de transformação. Então, a sustentabilidade passou a ser mainstream, né? Não é mais uma discussão de nicho, de pequenos lugares. Eu acho que ela faz parte hoje dessa discussão maior, né? E a gente vê que as empresas são parte fundamental da solução para os desafios e caminhos que a gente tem que trilhar. E dentro do CBEDS, com essa variedade de empresas, de setores, a gente também vê diferentes estágios, né? Então, falando um pouco mais do estado da arte, de o que seriam as práticas mais avançadas, né? Acho que quando a gente olha para as operações, né? Então, intramuros ali, né? Dentro da empresa, acho que tem essa busca que já é relativamente antiga de redução de impactos sociais e ambientais. E acho que cada vez mais de maximização dos impactos positivos, né? Inclusive na parte de biodiversidade a gente fala de regeneração. Então, como é que a gente pode ir mudando essa perspectiva de diminuição de impactos negativos para impactos positivos, né? Regeneração, eu acho que é um bom exemplo. Quando a gente olha para fora dos muros, acho que tem um outro papel muito importante que a gente também consegue ver o grau de evolução das empresas, que é como que elas atuam nas suas cadeias, né? E como que elas exercem essa influência nas cadeias e que resultados isso pode trazer, né? E eu acho que um outro aspecto interessante também é ligado à contabilidade, né? Então, essa ideia de que antigamente se falava sobre externalidades, né? Acho que é uma palavra que já está bastante superada. Como é que a gente internaliza as externalidades nas empresas? Eu acho que isso também é um bom indicativo do estágio de avanço dessas empresas. O quanto que o social e o ambiental fazem parte dessa contabilidade, dessa prestação de contas. E falando um pouco sobre a minha visão sobre o ESG, eu acho que as empresas que não aderirem ou não levarem isso muito a sério realmente vão ter tempos difíceis aí, né? A gente vê muito todas as empresas que se posicionam de uma maneira mais proativa com o ESG, elas acabam atraindo investimentos, elas têm ganhos evidentes de imagem e reputação, isso ajuda a atrair e reter mão de obra qualificada, né, talentos. O jovem, né? O jovem está muito perceptível nessas questões e manter os jovens hoje nas empresas é um desafio. Estão engajados. Né? Estão engajados. Exatamente. E além disso, acho que tem o público, você atrair também o público consumidor e mesmo investidores, né? Quer dizer, a boa prática atrai, a prática ruim repele, né? Então, acho que o papel do CBEDS é justamente esse, né, de ajudar as empresas nesse caminho. A gente faz isso através de capacitação, então a gente tem estudos, workshops, e tentando responder a essas novas demandas que tem tanto da sociedade, como também de legislação, de governo, né? Então, acho que 2 exemplos, né, você estava citando, né, Paulo, a questão da climática. Nós temos hoje no CBEDS, só para ilustrar esse esforço de capacitação, de ajudar as empresas a avançarem, 2 plataformas. Uma é a plataforma Net Zero, que foi lançada no ano passado durante a COP27.
que então, obviamente ligada à Convenção do Clima ali, né, o foco nessa jornada de descarbonização das empresas. Então a gente já estimulou essas empresas a assumirem metas, né, a prestarem contas, e agora a gente tem que ajudar a trilhar essa jornada. E a mesma coisa para a biodiversidade. Então a gente tem uma plataforma que chama Ação pela Natureza, foi lançada o ano passado na COP15. A IES está ligada à Convenção de Biodiversidade da ONU, onde, de novo, o papel é sempre o mesmo, né? Ajudar as empresas a trilharem esse caminho. Nesse caso, a gente ainda está um estágio anterior, porque a gente ainda não consegue nem entender direito e medir impactos e dependências das empresas, das operações na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. Então, acho que esse é um pouco respondendo a tua pergunta, Lívio, eu acho que é um caminho que se trilha, né? A sustentabilidade não é um lugar que se chega, né? A gente está sempre... É uma jornada, né? É uma jornada, e conforme você atinge um estágio, muda a pergunta, e aí você tem o próximo estágio, e a gente vê isso já há algumas décadas, mudando a pergunta e o estágio. Então, nosso papel é conduzir. E se você me permite, Ricardo e o Paulo, para a gente bater uma bola aqui, duas coisas são importantes do que você comentou. Primeiro, a questão da contabilidade, né? A gente tem muitas relações com várias instituições, e uma delas é com o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas, das Organizações Contábeis, e a necessidade que eles me trouxeram de entenderem melhor esta temática, porque eles, enquanto organização contábil, estão sendo demandados pelos seus clientes sobre essas questões, e muitos não têm a menor ideia do que está acontecendo, mesmo porque eles atingem muito as pequenas e médias empresas. E quando eu pego esse exemplo do SESCOM, eu repasso para você. Você falou em cadeia de valor, né? O CEBEDES tem sob a sua égide as maiores empresas do país, né? que exercem um impacto fortíssimo junto aos seus fornecedores, micro e pequenos. É por aí que há uma tendência de forçar com que os pequenos e médios fornecedores também entendam e se preparem para essa jornada da sustentabilidade? Com certeza, eu acho que é um estímulo, né? Entender que sustentabilidade é um bom negócio, né? E essas empresas, devido ao tamanho das suas cadeias, a relevância do seu negócio, o impacto, o número de pequenos e médios é enorme. Então eu acredito muito mais na linha, não de forçar, mas na linha de dar condições, de ajudar a desenvolver, de ajudar a capacitar. Sensibilizar, né, inclusive. Porque ser sensibilizado, ele passa a conduzir E é um desafio enorme, né? A gente tem empresas com cadeias gigantescas e complexas, mas eu acho que essas ferramentas, essa conversa e esse tornar a sustentabilidade um bom negócio é parte da nossa missão. Então, eu vejo um papel crucial dessas grandes empresas no direcionamento. Acho que, até para complementar, acho que tem uma questão do direcionamento do fluxo também de investimentos financeiros. Quer dizer, o que nossa sociedade está financiando? Para onde vai o dinheiro? Ele está estimulando que tipo de práticas, né? E esse é uma alavanca muito importante, né? Redirecionar fluxos de capital que podem estar estimulando práticas não tão sustentáveis, não tão inclusivas, não tão justas, para práticas que miram para esse regenerativo, inclusivo, mais justo, né? com mais equidade. Né? Muito legal. Então é um papel bem importante. Eu acho que um comentário que você fez, a gente já percebe isso nos investimentos, né? Quem faz um investimento, ou quem busca uma empresa para investir, tende a buscar empresas que tenham essas práticas enraizadas ou como metas muito bem definidas, né? É isso então, mesmo. Tem um envolvimento já que faz parte do contexto e do mercado, que eu acho que é um caminho sem volta. E já é uma preocupação, né? E para isso, Paulo, se você me permite, a gente está aqui discutindo essa pauta principal do mundo, que é a sustentabilidade. Acho que não tem mais o que discutir, né? E o tema toma conta das conversas, das estratégias, as organizações estão muito focadas, né?
Como é que você, Paulo, no ponto de vista da Vertas, percebe esse envolvimento no tema e se ela já faz parte desse processo? Como é que você enxerga? Porque você também se relaciona com grandes organizações. Sem dúvida. Então, o que a gente faz, né? E como que eu percebo isso? A gente investe muito em tecnologia dentro do nosso negócio, porque essa tecnologia ela traz para os nossos clientes condições de medições, de rastreabilidade dos processos e da geração de indicadores. E a gente está em constante busca de soluções sustentáveis. Dentro dos processos e dentro das cadeias dos nossos clientes, a gente entra para solucionar uma cadeia de logística reversa, mas a gente não para simplesmente nesse ponto. A gente busca constantemente dentro dessa cadeia soluções que melhorem o processo, que valorizem o resíduo e que esse resíduo possa voltar para o mercado de uma forma cada vez melhor e trazendo impactos para o processo cada vez menor. A Vertas sempre busca, dentro desses projetos, entender do cliente quais são as suas demandas e ser uma empresa mais ativa, não simplesmente, olha, nós vamos executar a tua necessidade, mas em colocar a nossa experiência dentro desse processo com as experiências que a gente já teve de outros projetos. Uhum. A gente tem investido muito nas áreas sociais e a gente tenta fazer um link muito forte dos nossos projetos de logística reversa com a área social e a área educacional. Então, esse engajamento da empresa acaba trazendo, inclusive, uma condição comercial para a gente muito boa dentro de todo esse aspecto na sustentabilidade e nos processos efetivos dos nossos trabalhos. Pô, muito bom, Paulo. E como a gente está falando, é uma ação nova, né? As pessoas ainda não estão acostumadas com essa forma de destinação, né, desse tipo de resíduo. Então é um processo novo. É um desafio, né? É um desafio que ele é necessário, ele tem que ser executado, mas por trás disso tudo você tem que ter um trabalho de treinamento, de engajamento, de educação. Eu costumo dizer que todo mundo tem lá no armário, numa prateleira ou numa gaveta, um monte de material eletroeletrônico e não sabe o que fazer com ele, né? Não sabe qual é o destino, como destina, aonde destina. Exatamente. Então essa é um novo momento, né? E se eu não me engano, teve uma norma o ano passado, em 2021, que fixou as metas da indústria. Da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. Que lá atrás não tinha o eixo eletroeletrônico, eletrodoméstico. A Política Nacional é de 2010. E em 2019 teve o decreto, né, que regulamentou dentro da logística de eletroeletrônicos. 9 anos depois. Né? 9 anos depois. Para ratificar esse trabalho especificamente com eletroeletrônicos. Foi a partir desse momento que eu acho que teve uma necessidade de todas as empresas de começarem a trabalhar melhor toda a sua cadeia de resíduo, porque isso virou uma lei e essa lei gerou metas para todas as empresas. Então, a ABRE, né, que é a empresa que patrocina aqui o podcast, o evento, ela é uma entidade focada, criada pela indústria para que cuide da logística de pós-consumo. Então, ela faz um trabalho muito forte para atender as metas dentro desse decreto. Só dar um depoimento aqui. No meu primeiro emprego, em 98, a gente estava discutindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a presença de vários setores, entre eles o de eletroeletrônicos. Né? Então, você estava mencionando 9 anos para regulamentação, mas a discussão é da década de 90, verdade, que ela começou a ser feita e tinha inspirações no Blaupunkt da Alemanha, enfim, já... A gente demora um pouco aí, claro que a temática é extremamente complexa, mas esse prazo também foi bastante longo. Muito estendido, né? Tudo, né? Mas bacana, mas as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo, né? sem dúvida. Ricardo, o CBEDS tem um protagonismo e uma história bem bacana de atividades desde 97.
É isso, né? 97. É isso, 97. Conte-nos um pouco de toda essa jornada da instituição até agora, né? Passando até 2023. Faz um overview para a gente. Vou começar a história pela Eco 92, né? Então, que foi chancelada pela ONU, né? Esse evento que aconteceu no Rio de Janeiro. E acho que a partir dali, claro que existem outros eventos anteriores que fazem parte dessa jornada, mas ali para mim marca muito essa mudança da importância que o tema ganhou na opinião pública, né? E nesse momento, as empresas ainda eram muito vistas como as vilãs, as causadoras dos problemas. Elas faziam muito mais parte do problema do que da solução, né? Então, em 95, ainda na esteira ali da Eco 92, um conjunto de empresários bastante visionários para falar desse tema em 95 criaram o World Business Council for Sustainable Development. Então, essa ideia de colocar empresários juntos para disseminar conhecimento, para fazer troca de experiências, de aprendizados, de soluções. E parte desse grupo eram de empresários brasileiros. Então, quando eles retornam aos seus países, eles criam as entidades locais, né? Então, o CBEDS é a representação local, né, do World Business Council no Brasil. Ela faz parte de uma rede grande, hoje com 62, a gente fala BCSDs, né, que é a siglazinha, mas enfim. Perdão. E eu acho que a sustentabilidade dali para frente, no mundo empresarial, só veio ganhando mais e mais importância, né? O CBEDS teve, contando um pouco aqui da trajetória, da história, ele teve várias oportunidades ali de se colocar e se colocou como um importante ator, um importante articulador, né? E aí eu trago alguns marcos aqui dessa atuação do CBEDS. Acho que a primeira que eu gostaria de citar é em 2005, quando a gente fez o Congresso Sustentável, né? Então, esse congresso reunindo o governo, academia, empresa, sociedade civil, esse coletivo em busca de um novo modelo mais sustentável, né? Então, esse é um evento que continua ocorrendo, esse ano vai ocorrer também em outubro. Outro marco interessante foi em 2012, a criação de um documento chamado Visão 2050, né? Uma nova agenda para empresas. A ideia é como é que a gente faz essa passagem, essa transformação para a neutralidade climática. Vários temas envolvidos, né? A água, a biodiversidade, pessoas, alimento, finanças. E esse documento serve como um grande norteador, né? A gente atualizou esse documento agora em 2021. E acho que, para citar mais dois pontos, em 2014 a gente lança a Agenda por um País Sustentável. Esse documento é um conjunto de propostas que foi apresentada aos então candidatos à presidência da República nessa eleição de 2014, com uma voz consensada ali do setor produtivo e os anseios e esses caminhos que deveriam ser tomados por um país mais sustentável. Essa mesma atividade foi realizada nas campanhas de 2018 e de 2022. Então, a gente reúne todo o setor empresarial para fazer essas propostas e depois o acompanhamento, evidentemente, né? E, por fim, acho que mencionar diversos posicionamentos, né, que o CBEDS já teve ali, acho que se consolidando assim, um pouco como a voz do setor empresarial para esse tema de desenvolvimento sustentável. Então, tem o movimento empresarial pela Amazônia, tem a questão da neutralidade, o documento de neutralidade climática, né? E eu daria um destaque especial também para o Empresários pelo Clima. Esse documento a gente conseguiu o apoio, a assinatura de 119 CEOs e de 14 entidades setoriais. Então você vê que na época a gente não, até hoje nós não temos 119 associados, então ia para além dos associados do CBEDS. Mas como é que cria esse movimento, né, de Empresários pelo Clima? Acho que isso aqui conta um pouco da trajetória do CBEDS, muito legal, como, né, que a gente chegou onde estamos. É uma entidade que vai atuando firme, né? É protagonista da transformação, né?
traz essa leitura, a troca de experiências entre as partes envolvidas, né? E dialoga com todo o mercado, com o poder público. Isso tem uma influência fantástica. Exato. E não é só gerar estudos e conhecimento, né? Quer dizer, a gente tem que também chegar nas soluções que sejam aplicáveis, que sejam replicáveis, buscar esses consensos, facilitar essa articulação, essa conversa. Como é que a gente faz essa interação com o poder público? Então, acho que é um papel de criação de conhecimento coletivo, sim, mas de criação de consenso, de criação de posicionamento. Né? A gente acredita que essa é a melhor contribuição que a gente pode dar para o avanço em bloco dessa agenda. Né? Não adianta legal. Ter um ou dois champions e com isso você tem também essas demonstrações externas, né? Você tem os modelos que vêm do que está acontecendo no mundo. Então é uma troca de experiências bem elevada. E né? essa participação como rede, de uma rede muito mundial, maior, então a gente está realmente antenado e conectado com tudo que está ali. Né? Hoje, uma outra coisa que me chama a atenção também é a diversidade de setores que estão aqui. Então, é diferente de uma posição setorial. Porque aqui que é só a indústria, que é só comércio, que é só serviço. Pois é, a gente fica uma coisa muito pouca representatividade. Ela representa uma parte, né? Mas só para ter ideia dos setores hoje que estão no CBEDS, a gente tem agronegócios, bens de consumo, cosméticos, energia, óleo e gás, setor financeiro, florestas, logística, mineração, petroquímica, saneamento, transporte, varejo. Quando você consegue criar um consenso, uma posição única desse bloco de diferentes setores, ela tem uma relevância muito importante. Claro que as especificidades vão e devem ser discutidas nas câmaras setoriais, né? Mas esse posicionamento é um olhar mais macro sobre o tema e por isso que a gente entende também que cabem ali colocações aos candidatos à presidência. A gente está tentando contribuir com essa agenda de país. Muito bom, muito legal, Ricardo. Paulo, conte-nos sobre os projetos da Avertas, né? E como a empresa vem impactando na questão do destino final dos resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Eu sei que vocês têm aí vários projetos, é bacana a gente tomar um conhecimento mais detalhado. Eu diria que nós temos, acho que basicamente, 3 áreas de atuação. A primeira área de atuação que a gente tem é direto com as empresas. Então, o que a gente chama de B2B, né? Então, o nosso trabalho é desenvolver projetos, atender às necessidades, entender as dores dos nossos clientes, as dificuldades. É um processo muito difícil, né? Logística reversa é um processo complexo, é um processo caro, mas que tem que ser realizado. Então, o primeiro trabalho, de uma forma geral, é apresentar para a empresa soluções e ajudar na busca de soluções para que as empresas tenham os encaminhamentos dos resíduos da parte produtiva de uma forma correta. Para isso nós temos ferramentas, nós temos tecnologias que dão a rastreabilidade e o compliance de todo esse processo. Então nós temos o SG Vertas, que é uma tecnologia que rastreabiliza da saída do resíduo da fábrica até a certificação ambiental, de forma que todo esse processo fica documentado, rastreabilizado, com evidências fotográficas do processo e evidências documentais. Isso é um ganho muito grande para as empresas e até um conforto. Que precisam ter uma certificação ou uma evidência comprovável porque de que elas aquilo foi passam por feito. auditorias internas, auditorias externas. A gente costuma dizer que a Avertas não é uma empresa de fornecimento de produtos de prateleira, né? A gente customiza os nossos processos e os nossos projetos de acordo com a necessidade de cada cliente. Nós temos o projeto de pós-consumo, que é um projeto chamado Coleta Verde, onde a gente tem aí um trabalho muito grande com a Abre e com a Paulista Viva, onde a gente trata do pós-consumo, ou seja, é aquela necessidade onde o consumidor, depois de um tempo, ele precisa fazer o descarte daquele produto, de que forma que ele faz isso. Para essa demanda, e vendo a necessidade de toda essa logística, nós criamos o projeto Coleta Verde, em parceria com a Abre.
Então esse projeto já está em andamento na rua. Ele tem algumas vertentes como drive-thrus, projetos educacionais, para atender o varejo, para atender shoppings, para atender uma série de necessidades e para chegar mais próximo do consumidor final. Trazer para o consumidor a tranquilidade de que ele vai ter uma condição de descartar esse material. E o nosso grande parceiro inicial disso foi a Paulista Viva, né, que trouxe toda uma possibilidade de início e de ampliação desse projeto. E um outro ponto muito importante do nosso projeto, também voltado à tecnologia, é a condição que a gente vai trazer para os nossos clientes de medir a emissão de carbono em todos os processos de destinação de resíduos, mitigar essa emissão de carbono com um inventário que nós fizemos em uma das fazendas do grupo, onde a gente tem 300 mil toneladas de crédito de carbono inventariado. Então a gente vai trazer qual é o impacto de emissão de carbono em cada um dos processos, né? Mostrar os impactos evitados da logística reversa em cada um dos processos e permitir para os nossos clientes que eles mitiguem a emissão de carbono comprando crédito desse nosso estoque. Bárbaro, hein? Muito legal, muito legal. E vocês têm clientes de todos os tipos, né? Pelo que... Todos os tipos. A gente trabalha com fabricantes, distribuidores, importadores de diversos segmentos, né? Alguns que têm a parte de TI muito forte, outros que não, mas que TI sempre tem uma certa representatividade dentro da empresa. Então, desde a destinação de equipamentos numa troca de inventário de computadores, como a destinação de toda a cadeia de eletrônicos, ferro, metais que as indústrias geram nos processos industriais. Muito legal, muito bacana. Como eu disse, é uma linha nova, né? É um entendimento novo dentro da economia de baixo carbono de atividades como essa que tem geração de trabalho, renda, oportunidades novas no mercado, né? Sem dúvida, isso, e as empresas estão muito engajadas nisso, né? Isso virou uma necessidade, virou uma preocupação e virou meta, né? Meta da empresa, meta do CEO, enfim, esse engajamento ele está começando a ter uma estrutura, né, Ricardo, como você tem falado aí dos teus clientes, e você percebe que todo mundo está trabalhando, os departamentos das empresas nessa área ambiental, você percebe que eles têm se estruturado de uma forma muito rápida. Era uma área que não era muito bem desenhada dentro das empresas. Hoje você já vê que isso mudou, né? Então você já tem uma diretoria formada para cuidar da sustentabilidade, para cuidar dos indicadores, para poder trabalhar esses indicadores que trazem benefícios para a própria empresa, inclusive de imagem, né, que hoje é muito importante. Não, acho que é uma evolução, dá para ver, né? Quando eu comecei minha carreira, não tinha ainda o termo, né? Sustentabilidade, não se falava de sustentabilidade. Eu lembro que em 2008 foi a primeira vez que eu vi um cargo de Chief Sustainability Officer. Então ele era um officer, né? Então assim, e esse é um bom indicador também, né? A gente estava falando aqui sobre State of the Art, né? O estado da arte da sustentabilidade. Aonde ela está na empresa, né? Se ela está no marketing, no RH, é uma mensagem. Se ela está embaixo da presidência, se ela está num cargo com officers, também é uma indicação. E eu sou convicto de que sustentabilidade é um bom negócio. Sem dúvida. E eu acho que nos casos em que essa conta não fecha, é porque a conta está errada. Não é porque... É verdade. Né? Então, esse comentário que eu fiz sobre internalizar as externalidades. Né? Então, se você não conta o público, né? Aquilo que fica para a sociedade, aí você tem uma conta meramente econômica e muitas vezes até mal feita, né? Ou feita parcialmente, né? Então eu acho que essa lógica da gente, né? Você estava trazendo a questão de carbono, a gente vai ter a questão de biodiversidade, a gente tem a questão de serviços ambientais.
que você começa a juntar todas essas, né, as questões sociais, vai ficando evidente que não tem outra forma, né? Acho que o trabalho do Paulo é ligar as pontas de um processo linear, né? Que nunca deveria ter sido desenhado para ser um processo linear, né? É evidente que o pós-consumo, o descarte, nada mais é do que o começo da cadeia, né? Não. E como é que a gente... O recomeço da cadeia. Exatamente, o recomeço, exato. Bacana. E, Ricardo, só para fazer um comentário, em 2005 eu escrevi um artigo sobre sustentabilidade para o Estadão. E ninguém entendia, ninguém sabia. E o retorno, nunca esqueço, o diretor de redação no Estadão falou: Lívio, é inacreditável que nós tivemos de retorno aqui do seu artigo por conta da inovação, do que isso está representando, o que pode representar. Então isso ficou marcado para mim, dentro dessa também minha jornada pessoal, né, sobre essa temática, o quanto hoje essa terminologia e os atos se transformaram em algo, né, tão expressivo, mas lá atrás era uma novidade absoluta e ninguém conseguia traduzir direito o que significava. Né? Usar essa sigla desenvolvimento sustentável em 95 era uma loucura. Né? Isso que eu estava dizendo, no começo da minha carreira não existia áreas de sustentabilidade. O termo até já estava cunhado e tal, mas você tinha, quem é da área, quem é o responsável por sustentabilidade? Não tem. Né? É verdade. O máximo era meio ambiente. É verdade. E Ricardo, eu acompanhei de perto o CBEDS, como eu já comentei, mas existem para mim 4 ações muito marcantes. Primeiro foi o pioneirismo em falar sobre sustentabilidade e o Triple Bottom Line, né? E que depois eu adicionei o ponto G, né? No G de governança. A publicação do primeiro relatório de sustentabilidade do Brasil. Marcantes, né? O projeto Visão 2050, que tem agora um olhar... E a criação do Conselho de Líderes. Né? Nos relate um pouquinho sobre esses pontos que são significativos para a entidade e para o nosso público aqui ter mais conhecimento. Robizag. Acho que esse ponto que você traz de trazer o Triple Bottom Line em 1997, tem muito a ver com essa conversa que a gente estava tendo aqui agora, né? Que a ideia do bottom line é essa. Qual é a última linha? É a econômica, então é a conta que a gente estava falando e justamente sobre essa contabilidade, né? Então, o CBEDS, de fato, foi pioneiro, foi a primeira instituição a falar aqui no Brasil sobre o Triple Bottom Line, como é que a gente não olha só a econômica, mas inclui a social e ambiental nessa conta, né? E acho que até hoje o CBEDS segue articulando, né? Buscando fazer essa articulação com empresas, academia, governo. E nesse mesmo ano, né, que foi o ano de criação do CBEDS, em 97, a gente fez o primeiro relatório de sustentabilidade empresarial, que você comentou. Eu acho que marca de novo esse pioneirismo, né, essa vanguarda, esse olhar ali meio para frente, né? E essa é uma ferramenta que se mostrou super importante, basta ver a adesão e o número de relatórios, e quem não tem um relatório de sustentabilidade hoje é quase que um ET, né? Ele é visto assim com... e é uma ferramenta importantíssima. Acho que tem a questão das empresas reportarem, e reportarem os seus avanços, reportarem seus desafios. Prestando contas, né? Prestação de contas, né? Tá tudo envolvido, né? A tal da accountability, né? E é a base de tomada de decisão também para consumidores e investidores. Como é que você faz uma escolha mais informada, né? Então, acho que foi muito interessante, a gente tem muita satisfação de ter lançado esse primeiro relatório. Em relação à visão 2050, a gente já falou aqui um pouquinho sobre ela, né? Mas eu acho que é um marco na atuação do CBEDS, né? Ela nasce ali justamente para fazer uma discussão sobre o que seria levado, né, para Rio+20 em 2022. Então, qual é o norte, né? Mas mais do que isso, acho que tem um exercício da construção, né? Como ela foi feita, né? Então, como eu falei, várias empresas de diferentes setores botando esse norte, né? E 8 anos depois, tem a necessidade de revisitar e atualizar.
E aí, quais foram os avanços? Quais são as rotas que nós estamos bem e precisamos nos aprofundar? Quais são as rotas que precisam ser revistas e redirecionadas? Então, esse trabalho de revisão, só para você ter uma ideia da complexidade, ele contou com mais de 4.000 contribuições para fazer essa revisão e avaliar então esse progresso, os rumos, né? E, de novo, a gente separou ali 8 temas prioritários. E aí eu estou olhando para o Paulo aqui, porque um deles é economia circular. Né? Mas é lógico, acho que pessoas, cidades, a economia circular, água e saneamento, biodiversidade, alimentos, finanças e energia. E não por acaso, esses são os temas que são tratados nas nossas câmaras técnicas e nossos grupos de trabalho. Então, a ideia realmente gerar tecnologia, gerar soluções, gerar exemplos e práticas que possam ser replicáveis. Por último, Lívia, você comentou sobre o Conselho de Líderes. Então, a gente tem muito orgulho sobre em relação a esse fórum. Ele é um fórum de CEOs dessas grandes empresas, né? E também conta com a participação de alguns observadores da sociedade civil. E a ideia é discutir ali os temas que unem justamente a produtividade com a conservação e com a qualidade de vida, né? Então, dá para fazer até o resgate do Triple Bottom Line. Sim, lá que a gente estava falando. Né? Mas, enfim, essa é um pouco a temática que está lá e essa é a instância que a gente, talvez a mais forte que a gente tem para fazer esse diálogo dos governos, dos poderes públicos com a sociedade civil, né? E com as empresas. Então, a gente passa a ter essa interlocução permanente, né? Com o poder público. E aí é importante frisar que isso aqui, e essa interlocução, ela é independente de orientação político-partidária. Né? A ideia é a gente trabalhar numa agenda de Estado, não numa agenda de governo. Sim. Né? E eu acho que próprio colocar as cartas aos presidenciáveis nos diferentes momentos marca isso. Né? A última eleição a gente teve a oportunidade de apresentar para todos os candidatos e inclusive fazemos hoje o acompanhamento desse processo com a atual gestão. Né? Então, só para ter uma ideia desse fórum, as reuniões acontecem, a gente traz sempre pessoas importantes para estar interagindo com esses CEOs. Nos últimos 12 meses, a gente conseguiu trazer o presidente da COP26, que é o Alok Sharma. A gente trouxe isso só no último ano, né? O Armínio Fraga, um economista. A gente trouxe o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, a ministra Marina Silva. Então, como é que a gente cria esse ambiente para dar voz ali a esses consensos que são construídos no CBEDS? Né? Muito bom, Ricardo. Paulo, agora que você está super engajado, né? A Vertas engajada nessa questão da atividade da reciclagem dos equipamentos eletroeletrônicos, você já percebe um crescimento efetivo dessa atividade e há mais aderência no mercado, no sentido de promover mais essa atuação? Sem dúvida. Eu acho que, com certeza, a gente percebe cada vez mais um crescimento da necessidade, um crescimento de iniciativas e de trabalho. Né? Então, até um crescimento das demandas das empresas em relação às soluções de reciclagem e soluções ambientais. Eu acho que isso vem acontecendo por uma somatória de fatores. O primeiro fator que impulsiona isso é o fato disso se tornar uma responsabilidade efetiva. Né? Então, a partir do momento, com a política nacional e com o decreto, isso se torna uma responsabilidade onde você tem meta. Então, isso traz, né, um crescimento nessa demanda. Outra necessidade que a gente já comentou aqui é a própria conscientização das empresas e a necessidade da busca de soluções ambientais, porque isso comercialmente traz um ganho para as empresas. Hoje o consumidor ele está mais preparado, instruído e mais atento a isso. Então ele não vai buscar simplesmente só um produto. Eu acho que a preocupação das empresas que a gente enxerga hoje é projetos que mudem a percepção do consumidor. O consumidor ele está engajado, ele quer não só um bom produto,
e um bom preço, mas ele quer o compromisso de uma empresa que está engajada com os temas de sustentabilidade. Então, essa somatória tem trazido um crescimento muito grande e bem relevante para essa área. Bacana. E do ponto de vista logístico, Paulo, a Vertas e através da Abre, ela atende o Brasil inteiro? É só o estado de São Paulo? Como é que funciona isso? A gente atende o Brasil inteiro, a gente tem uma capilaridade muito grande, não só com a Abre, como com os nossos clientes. Esse sempre é um desafio muito grande, né? Você trabalhar com logística no Brasil é um grande desafio, é uma grande dificuldade e é um trabalho constante que a gente faz para cada vez mais tentar mitigar esse impacto, porque isso acaba sendo um impacto prejudicial, a logística é um problema, né? Em projetos de setorização para reciclagem e para soluções ambientais. Porque não adianta eu coletar alguma coisa no Nordeste e trazer para São Paulo. Isso ainda em alguns casos acontece. Mas essa setorização ela é muito importante, mas a abrangência nossa é nacional e principalmente a abrangência da Abre. A Abre tem hoje, ela está presente em todos os municípios do Brasil, bacana, dando condições para o descarte pós-consumo. Tá, ótimo. Então isso quer dizer que há um olhar nacional para demandas nacionais que possam ser atendidas. Sem dúvida. Muito bom. Ricardo, o CEBEDES é um dos representantes do Brasil nas COPs, né? Nas Conferências Internacionais do Clima. Como você avalia esta participação e as lições decorrentes dela, né? Porque estar lá tem um significado muito bacana, entender tudo que está acontecendo no mundo. Uma hora que a gente chega aqui no Brasil, como é que esse é o impacto e, ao mesmo tempo, a possibilidade de traduzir as intenções em ações aqui, né? Exatamente. Então, a participação do CEBEDES em COPs, né, que são as conferências das partes, né, ligadas às duas convenções que eu mencionei, de clima e de biodiversidade, ela também é bastante histórica, né? Então, em 1988, a gente era o único representante do setor empresarial na COP4, né, que foi em Buenos Aires. E eu acho que essa presença só vem aumentando, né, de lá para cá. A gente vem conseguindo coordenar e fazer com que a presença do empresariado aumente. E aí tem um pouco isso que você traz, né, Lívio? Quer dizer, tem uma leitura do ambiente internacional e tem também... O Brasil é um grande player nessas duas convenções, né? Se a gente for parar para pensar em clima e biodiversidade, a gente, não sei agora se nós somos a nona economia ou que economia nós somos, mas nesses dois temas a gente está, com certeza, não diria nem no G7, deve estar no G2 ou 3 ali, verdade, que a gente está realmente, tem uma relevância muito grande, né? Então, acho que são vários os aprendizados e são muito marcantes alguns momentos. Então, a COP21, por exemplo, onde sai o Acordo de Paris, ali são 200 nações, né, traçando uma estratégia de enfrentamento para a emergência climática. A COP26 em Glasgow, o CEBEDES participou ativamente da realização de 17 eventos acontecendo simultaneamente. Então a COP é sempre aquele momento, uma loucura. Eu tive a oportunidade de estar também, agora falando um pouco da Convenção de Biodiversidade, eu tive o ano passado em Montreal, na COP15 de Biodiversidade, e é isso, né? Um desafio hercúleo. Se é difícil setorialmente, é mais difícil quando você fala do empresariado, e quando você põe 200 países para colocar ali as questões e qual vai ser o rumo, é muito difícil buscar esse avanço. E teve avanços surpreendentes, né? Acho que foi muito bom o resultado da COP15. A gente tem um documento que pauta os caminhos, né? E aí é isso, como essas coisas, né? Acho que é importante aqui esse link de como que o CEBEDES transforma esses desafios, essas dores que as empresas sentem, vai ter que fazer, tem que passar por isso. O como é que faz, né? Então, as duas plataformas que eu trouxe aqui são justamente as respostas que o CEBEDES está dando para apoiar as empresas nesses dois caminhos. Hoje, a gente demorou muitos anos para descobrir como é que mede
carbono, né? Então, ter um carbono equivalente, chegar nesta métrica, isso tomou tempo. E para a biodiversidade? E para impactos e dependências de serviços ecossistêmicos, como é que mede? Como é que a sua empresa está? Então, quando a gente estava falando ali do direcionamento do fluxo de capitais, para clima a gente já tem bastante luz sobre o tema. De biodiversidade a gente precisa muito mais luz ainda, porque hoje a maioria dos investidores e até consumidores, enfim, qualquer um que esteja querendo redirecionar ali, tem dificuldade até de avaliar, né? Então eu acho que esse é um dos papéis importantes do CBEDS também, de ajudar as empresas a trilhar esse caminho, de mostrar, ajudar a criar, no caso da biodiversidade, por exemplo, as métricas, né? Sim. A gente está em parceria com o TNFD, com think tanks, ONGs, academia, claro, as empresas, tentando, é uma construção coletiva. Esse é o bacana das COPs, né? Não é de empresa, não é de país, acaba sendo de país, porque as partes são países, mas estão todos representados ali. Sem dúvida. Essa construção, se ela não for conjunta e dificilmente a gente vai ter sucesso aí nesses desafios, né? Então, acho que ali são colocados os grandes desafios hoje da humanidade, estão colocados ali, né? É verdade. E a oportunidade dessa discussão, né, que é anual, né, remete o mundo a colocar seu foco, né? A gente comentava muito no passado que a mudança da comunicação, né? A comunicação hoje auxilia muito a extensão desse conhecimento junto à sociedade, né? Antes uma COP tinha nos jornais, no noticiário, tinha um pedacinho lá, uma coluninha, acabou. Hoje é página inteira, hoje é caderno, é muita referência, e isso auxilia muito, né? Quando o veículo de comunicação abraça a causa, a sociedade avança de uma forma muito presente. Se me permitir, Lívio, agora que você trouxe a palavra sociedade, eu estava ligando aqui os pontos, né? Se você olhar o Brasil com uma matriz energética relativamente muito mais limpa do que outros países, a gente tem desafios aí muito relacionados ao uso da terra, né? E só para falar das duas convenções, né? Quando você olha a biodiversidade, a gente tem o país mais mega diverso do mundo. Sim. E do outro lado, a gente é um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem essa situação de pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente pobres e acho que mais do que a desigualdade, a injustiça social. Quer dizer, aquela sentença de vida de que quando a pessoa nasce é muito provável que ela vai se manter naquela classe econômica da que ela nasceu, né? Então essa pouca mobilidade, essa manutenção e as duas convenções, eu acho que tanto o clima quanto biodiversidade podem representar talvez a melhor oportunidade que o Brasil já teve de reverter essa vergonha, né, que é a nossa distribuição de renda, a nossa desigualdade social. Então, gerar assets, gerar recursos a partir desse patrimônio que é dos brasileiros é um super caminho, né? E aí eu acho que daí também o empenho tão grande do CBEDS nessas duas agendas. Super. Porque tem um caminho promissor aí. Bacana, muito legal. Paulo, vamos falar agora uma coisa que eu adoro, né? Eu sou presidente da Associação Paulista Viva, estava comentando com o Ricardo da oportunidade da gente tratar desse tema dentro de um contexto urbano, né? A representatividade da associação é única, não existe no mundo nenhuma entidade que cuida de uma avenida e suas cercanias, né? E nós estamos há 26 anos fazendo isso, é o tempo de existência da entidade. E até pelo meu passado, pela minha jornada de sustentabilidade, a gente atribuiu ao contexto da sustentabilidade algo estratégico e fundamental para discutir na associação, organizando fóruns, eventos, literaturas, discutindo com as partes e fazendo acontecer um pouco dessa temática. E aí introduzimos um programa, que chama Programa Avenida Paulista Sustentável.
Esse programa está alicerçado em alguns eixos, que é a eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduo eletroeletrônico, mobilidade sustentável, poluição e educação ambiental. Traduzimos tudo isso num documento que pudesse ser alicerçado por todos os agentes envolvidos e colocamos em prática. E uma das coisas que está nos trazendo alegria, porque é prático, é evidenciável, né, como se costuma dizer, é o programa Coleta Verde, que a gente foi buscar a parceria da ABRE, que nos indicou a Vertas, e aí nós passamos a ter uma relação muito legal. E eu gostaria, Paulo, que você contasse um pouquinho, né, dessa experiência, acho que é inovadora também para vocês, de atender vários públicos e até aquela questão do drive-thru, né, que evoluiu no aniversário da Avenida Paulista. Conta um pouquinho para os nossos, para a nossa audiência aqui e também para o Ricardo, que precisa saber direitinho, porque tem um monte tem várias empresas ali que podem se interessar por essas práticas. A gente, conversando aqui, eu vejo que a gente tem bastante sinergia aí para trocar experiências, mas essa história do Coleta Verde com a Paulista Viva, com o Livro, é muito interessante. Não esquece agora dos jovens, né, da faculdade, querem se engajar no projeto. Sem dúvida. Quando a gente criou o Coleta Verde, ele era um projeto, era uma ideia de um projeto para trazer a facilidade do consumidor descartar produtos de uma forma correta, né? E quando o Lívio nos procurou, né, como ele disse, através da ABRE, porque ele precisava entender o que era o Coleta Verde ou qual era o trabalho do Coleta Verde, a gente tomando um café e batendo papo, eu falei, Lívio, a ideia do Coleta Verde ela está em trazer soluções em diversos segmentos, né? E ele pediu, conta um pouquinho mais do projeto e das ideias. E a gente começou a bater papo e falar, olha, para eu me aproximar do consumidor final, eu preciso estar num condomínio residencial, eu preciso estar num condomínio comercial, eu preciso estar numa faculdade, eu preciso estar num shopping. Então, uma série de locais onde a gente tinha que estar atuando, né, como ideia. E o Lívio falou, nós temos tudo isso aqui na Paulista. A Paulista é um ícone, né? Tudo que a gente está falando está aqui. Então, eu tenho aqui faculdade, nós temos comércio, shopping, residencial, comercial, igreja, tudo que você pode imaginar tem na Paulista. Então, a gente começou a desenvolver uma prova de conceito, né, dentro das parcerias que o Lívio nos trouxe, colocando coletores e fazendo uma atuação em diversos segmentos. Então, hoje nós temos coletores em shopping, nós temos coletores em edifícios residenciais, que são ícones na Paulista, em comerciais, em faculdades, inclusive trazendo esse lado de engajamento e esse lado de conscientização. O Lívio trouxe para a gente a Casper Libero, né, onde os alunos hoje fazem parte de um grupo que vai trabalhar para ajudar a fomentar o Coleta Verde. Então, qual que é a ideia, né? Quando a gente fala no Coleta Verde, na Paulista Viva, a gente fala de um ícone e de um local onde a gente pode fazer uma prova de conceito, como o Lívio sempre fala, né? A gente tem que distritalizar tudo que acontece de correto, para que isso a gente insira em outros locais e possa nacionalizar todas essas operações para atender o Brasil todo. Não adianta a gente só atender a Paulista, não adianta a gente só atender São Paulo, a gente tem que nacionalizar todo esse trabalho, todas essas condições e possibilidades e todo esse engajamento. Então, esses projetos educacionais, esse engajamento, esses projetos educacionais onde a gente traz empresas e condições para que quem tem mais condição, mais poder aquisitivo, através de um processo e de um projeto da Coleta Verde social, possa trazer condições para que a gente leve isso para lugares menos favorecidos. Então, todo esse projeto está acontecendo e graças aí ao apoio e ao abraço que o Lívio teve
com o projeto Coleta Verde. Legal. E só conta do drive-thru, que também foi uma experiência bem Nós tivemos aí uma experiência muito bacana, também a convite do Lívio, para fazer um projeto drive-thru, onde a gente, numa praça que a gente fez na Alexandre de Gusmão, no aniversário da cidade de São Paulo. Não, aniversário da Paulista. Da Paulista. O projeto onde as pessoas de carro, de qualquer lugar de São Paulo, chegam até a praça e descartam os eletrônicos. Isso foi divulgado na mídia, né? E teve assim uma repercussão muito grande e uma adesão muito grande. Porque as pessoas falam, onde que eu descarto? Como é que eu faço? Sabe. E com essa divulgação, a gente fez esse drive-thru e a ideia, novamente, agora é estender, né? Isso para várias praças, para vários locais. Tem que ser replicável. Exatamente. Os projetos têm que ser replicados. Muito legal. Muito bom. E é interessante, estava comentando aqui antes da gente começar, que é exponencial, né? Eu estou sendo procurado através da associação para vários locais agora, querem que vocês coloquem os coletores, né, na Paulista e fora mesmo da Paulista, porque a dimensão agora se tornou muito ideia, mais né? ampla. Né? É a Paulista ser o exemplo e a gente poder expandir esse trabalho. Muito bom. Esse ponto que vocês trazem me chama a atenção pelo seguinte, né? A gente está na era da implementação, né? Temos já bastante conhecimento, temos já bastante estudos, temos já legislação. Tem a coisa acontecer, né, Paulo? Ricardo? E essa lógica da pilotagem replicável, né? Aquele piloto dando certo, a gente replica o que dá certo e conserta o que deu errado, né? Exatamente. Eu acho que é o momento que nós estamos, o momento realmente da implementação. Legal. Mas o cartaz já está se levantando lá, porque para dizer que a gente já está finalizando, né? Já estamos chegando ao final do nosso episódio, passa rápido, como vocês percebem, e eu queria dedicar a cada um de vocês um minutinho agora para os seus recados finais. Por favor, Ricardo Mastrotti. Não, acho que novamente agradecer aqui a oportunidade e falar da minha satisfação de estar trabalhando no CBEDS, e é uma organização que, como eu falei, eu já tinha alguns laços históricos e afetivos com ela lá de trás, mas depois de ter passado 20 e poucos anos à frente de áreas de sustentabilidade, eu brinco que sempre tinha meio aquele papel de catequizar, de falar sobre a importância, de influenciar internamente, né? E isso evoluiu bastante, né? E eu acho que essa oportunidade de estar no CBEDS é muito boa, porque daí a gente não está... Esse papel eu não estou exercendo para uma empresa. A gente está tentando exercer para um conjunto. E nessa linha, né, que a gente estava falando agora sobre implementação e replicação, os diferentes atores têm diferente ambição, diferente fôlego, diferentes, né, oportunidades, desafios. Então você consegue avançar mais com a agenda uma agenda em outra agenda em outro, e o conjunto acaba sendo muito poderoso, né? Então é realmente uma satisfação. Convido as empresas a conhecerem mais as que ainda não estão e se juntarem, e agradecer novamente aqui a oportunidade. Muito legal. E a audiência. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Paulo Badra Borges. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. De estar batendo um papo aqui com vocês. Ricardo, prazer enorme te conhecer. Prazer, foi meu. E isso que é o bacana de trabalhar nesse segmento, né? É estar engajado aí com as pessoas que estão compromissadas com o tema, que trabalham para as melhorias. Então, trabalhar nesse segmento é muito gratificante, né? Isso é importante. E disponibilizar a Avertas, tá? Aqui para você, Ricardo, o Lívio já conhece bastante, mas para todos que estão ouvindo, para que vocês possam consultar, a gente está aberto aí para trocar experiências, para tentar levar inovações, para escutar as necessidades, independente de ter ou não um projeto em andamento, mas para estar discutindo e criando soluções, porque eu acho que nós estamos aí
como a gente já disse em diversos momentos, nós estamos num caminho sem volta desse tema, né? Sem dúvida. E eu acho que nós e todos, né? A gente não pode concentrar essa solução e esse caminho só no nosso trabalho, mas eu acho que daqui para frente o engajamento de todo mundo nesse assunto tem que ser cada vez maior, né? Para que a gente consiga atingir todas as metas aí, todas as ambições da sustentabilidade que a gente tem como premissa aí do nosso planeta, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Paulo. Bom, vamos aos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, diretoria do Sindiprestem, que nos acolhe aqui, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos apoiadores, a diretoria da ABRE e a diretoria da Nestlé do Brasil, ao apoio da diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e o Augusto Roque, e ao time da GBR Comunicação, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais da ABRE, da Nestlé, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Social. Agradeço aos nossos 2 convidados. Vocês foram perfeitos, foi muito gostoso dialogar com vocês. E também a você, que acompanhou este Diálogos ISD FIP, com o patrocínio da ABRE e da Nestlé do Brasil. Até o próximo episódio.